aí a gente não sabe o que vai ser, e aí isso nos deixa amedrontado e muitas vezes até paralisado referente a isso, né? Então, eu não sei como que eu vou ficar financeiramente, ninguém tem certeza absoluta da vida financeira e econômica, individualmente, politicamente e em cenário geral também, né? Então, eu não sei muito, as pessoas estão imersas num medo perante a sua situação financeira e a situação de crise do país, né, que dirá do mundo, né, uma situação de crise econômica. Imagina a gente imaginar que o nosso sistema econômico possa estar perto de uma falência, se Deus quiser, porém. Mas, enfim, isso nos causa medo, né? Então, essa é a primeira questão que eu vou trazer e vou desdobrar sobre isso. E a segunda questão é a questão do isolamento. Então, a gente está posto a estar conosco mesmo durante um longo tempo, numa sociedade onde a gente olha para fora o tempo todo. Então, a gente é induzido a estar fora de nós mesmos o tempo todo, né? Com as coisas do trabalho, com as coisas da faculdade, com as coisas da escola, com as coisas do mundo externo, a gente se volta para o externo. E a gente agora está no momento de voltar para o interno. Existe uma frase que eu acho muito linda, que é: quando o mundo externo paralisa, silencia, o movimento interno começa. Então, agora que os barulhos internos, a gente consegue ouvir os barulhos internos porque lá fora está silenciado, né? E a gente está tão numa vida louca que muitas vezes o barulho lá fora está super amplo e a gente não consegue ouvir aqui dentro. Então, isso nos deixa inseguro, né? De repente, eu começo a ouvir um som que não era o meu normalmente. Então, eu estou numa fase, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, que ela todas as vezes, várias vezes por dia, ela para e fala assim: mamãe, está ouvindo? Eu estou ouvindo meu coração. Ele está batendo. Ou seja, ela no cotidiano da escola, das atividades dela, provavelmente ela não teria tempo para parar e pensar e olhar e ouvir o coração dela no silêncio de casa, né? Então, agora a gente está podendo se escutar. E, além disso, o isolamento também nos propõe a ficar não necessariamente com pessoas que a gente escolheu, né? Então, algumas têm. Eu, por exemplo, moro, né, com a minha família, então estou com a família com a qual eu escolhi ficar. Mas muitas pessoas voltaram aos seus lares, pessoas que estavam morando fora, voltam a conviver com pai, mãe, com tio, com vó, que pessoas que não necessariamente eram do convívio real e geral todos os dias, né? Então, isso também nos coloca um novo desafio, né? Porque a gente está tão acostumado a individualizar, né? Cada um no seu canto, e agora a gente tem um amplo tempo para ficar em casa e tem que dialogar com essas pessoas. Então, isso também é um desafio. E o terceiro e último ponto, que eu vou desdobrar os três, né? Que é viver apenas o dia de hoje. Então, a gente tem uma sociedade na qual. E aqui eu estou falando da lógica social, só para vocês entenderem a forma como a gente é subjetivado e o quanto essa subjetividade está sendo colocada à prova nesse momento de pandemia. Então, assim, a gente é subjetivado a olhar para o futuro, a correr atrás, a ir sempre para frente, a correr atrás e chegar primeiro, né? Sempre nessa loucura e de não viver exatamente o hoje. Eu sempre vivo pensando no amanhã. Você precisa poupar dinheiro, você precisa fazer não sei o que, você precisa pensar no seu amanhã. E a gente está num momento que o amanhã é completamente incerto, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai continuar em isolamento, se a gente vai melhorar, se a gente vai aumentar, se os casos vão piorar. A gente não sabe quase nada sobre o amanhã. A gente nunca soube, mas a gente era enganadinho, né? A gente achava que tinha esse controle. E agora a gente tem muito, muito menos esse controle e tem que viver sem ansiedade. Paralisar, acalmar e viver. Então, esse também é um desafio. E agora eu vou olhar para esses três desafios que estão sendo colocados a partir dessa luz da saúde mental. Então, vamos lá. O primeiro desafio, então, é a questão econômica e a crise econômica que está em curso, né? Então, a primeira coisa é, bom, fechou o comércio, né? Fechou o comércio físico, né? Ainda existe as redes e a gente está aprendendo a lidar com isso, mas essa ideia do comércio como uma ideia quase central no capitalismo, a gente não pode dizer bem central, mas ele é importante para o capital, né? E duas coisas que são importantes em relação ao comércio, né? Essa angústia de quem trabalha no comércio, né? E como que eu vou lidar com essas novas demandas. Então, na verdade, o isolamento social, né? A pandemia, ela acelerou um processo que estava em curso, por exemplo, o processo digital, né? Então, a gente tem lojas que vendem por meio virtual, mas acelerou isso. Todo mundo teve que entrar nessa lógica. Então, isso causa uma angústia muito grande para o comércio. Então, para quem trabalha no comércio,
e também para quem percebeu que não precisava comprar tanto. Então, isso também foi uma questão que nos colocou, enquanto economia, da lógica de consumo, né? Então, as pessoas, os supermercados aumentaram a venda por um motivo óbvio, né? Mas o comércio diminuiu suas vendas, ou seja, a gente está vendo, a hora que abriu o comércio, o surto coletivo das pessoas irem comprar desesperadamente, fazendo, né, filas em shopping para observar esse processo, e a gente vê o quanto essa lógica de consumo, ela é, na verdade, ela cuida, né, cuida bem, entre aspas, porque não é um cuidado, mas ela acalenta muitas angústias, né, então a gente cala nossas angústias com a compra, e aí nesse momento a gente tira esse calo, então a gente vai ter que olhar para essas angústias sem fazer isso. Então, ela gera dois cenários importantes e confusos, que são a gente não poder ir, né, fazer compra, não gastar tanto, e também a gente se perceber no movimento de menos consumo. Isso é muito interessante, né? Então, imagina a gente perceber, por exemplo, que a gente não precisa tanto do petróleo, né? E todo mundo achou que a próxima guerra seria a questão do petróleo, e não necessariamente, né? A gente já viu muito perto disso, né? Quando na greve dos caminhoneiros a gente falou, nossa, olha, o petróleo realmente faz para o mundo, né? Mas nesse momento ele se viu embaixo. Então, mais uma questão que a gente falou, nossa, olha como quantas coisas estão sendo colocadas à prova, né? E aí parece que o tão sagaz capital, né, que dá conta de germinar e transformar e fazer a coisa se reaver mesmo em momentos pesados de crise, ele agora se parece bem numa situação pré-crise, né, e alguns lugares já em crise. Já teve outras, já superou, né? Mas agora uma crise um pouco diferente, né? Então, talvez esse sistema da competição ele esteja sendo colocado em xeque. E aí a gente vai pensar, bom, então o que a gente vai fazer mediante isso? Então, lembrando aquilo que eu falei, de que o isolamento e a pandemia, ela acelera um processo que já estava vindo, né? A gente começou a olhar e pensar, bom, talvez esse sistema da competição e da lógica individual não seja o mais ideal para o mundo, né? Porque a gente está acabando com o planeta sem ser, né? Sem a gente entrar nesses papos muito, assim, uma coisa muito militante, mas acho que é importante a gente lembrar que a gente está matando o mundo, que a gente está matando as pessoas em prol desse capital. E aí a gente pensar, então, dá uma segurada na onda e começa a perceber, bom, se ele está sendo colocado em xeque, a gente já vinha com essa ideia de que tinha alguma coisa errada nesse. E aí, essa pandemia acelerou esse processo. E a gente percebeu, por exemplo, que o Estado mínimo, essa ideia de que o mercado pode gerir as questões, por exemplo, de saúde pública, as questões, né, podem se dar contas pelo próprio mercado, ela cai, não serve mais, né? Então, em épocas de pandemia, por exemplo, a gente está super percebendo a importância do Estado, né, de um Estado forte, de uma política pública forte, né? O que seria do país sem o SUS, né? Ainda mais, enfim, né? Com graves situações aí, obviamente, que a gente está passando enquanto sistema público de saúde, mas ainda assim, mesmo em tantas crises e meio a tantos problemas, ainda assim segura a onda de alguma forma, né? Mesmo que seja em níveis estaduais. Então, o quanto que, e aí, por exemplo, as questões das políticas públicas de financiamento de pequenos empresários, né, que o Brasil não tem feito tanto, mas outros países têm apostado nessa lógica, né, de subsídio financeiro, tanto para as pessoas que precisam, quanto para pequenos empresários e tal, em meio à crise, a gente vê, mais do que no Brasil, mas internacionalmente mais forte ainda, a importância desse Estado forte, né? Então, várias coisas que a gente já estava quase escapando, na verdade, a pandemia nos traz de volta para essa reflexão. E aí, essa reflexão nos coloca medo, né? Porque toda vez que a gente está numa crise, a gente tem medo. Medo do que vai acontecer, medo do hoje, medo dessa situação. Só que a crise, isso financeiramente, economicamente, politicamente, individualmente, na saúde mental principalmente, a crise, ela indica uma semente de transformação. Ela
ela gesta, né, uma mudança. Então, economicamente dizendo também, né, a gente tem vários autores que falam sobre isso, o Marx, inclusive, que vai dizer, é na crise que nasce a semente de um novo sistema, né? E a gente vai ver justamente isso. Não tem como a gente garantir que vai se transformar, nem que vai mudar. Aliás, a gente não garante nada perante ao futuro. Esse é um ensinamento da pandemia. Mas a gente está vendo que outras alternativas estão dando conta melhor de lidar nessa situação de crise e pandemia, melhores do que as situações capitalistas, né? Então, eu diria aí, principalmente, as soluções comunitárias, né, isso mais solidárias. Então, a gente tem economia solidária, economia comunitária, economia entre cuidados, várias opções econômicas, e eu participei de uma live especificamente sobre esse assunto, né, das novas soluções econômicas que estão aparecendo. Então, trouxemos um pouco de boa-ventura, né, um pouco de economia solidária, um pouco de economia participativa, que vão dizer, olha, nesse momento, essas economias são as que estão em alta e são as que estão dando soluções melhores para acolher essas nossas angústias e esses nossos sentidos de vida que estão apresentando agora na pandemia, né? E aí a gente vai ver que os países que estão apostando nessa lógica estão saindo na frente, né? Inclusive de enfrentamento epidêmico, eu diria, né? Não só no sentido de enfrentamento das crises econômicas, mas no enfrentamento também, porque uma coisa está ligada à outra, com o enfrentamento sanitário, né? Então, é o momento para a gente pensar em soluções mais comunitárias, pequenas comunidades se organizando, né? Soluções mais solidárias, de relações, de situações econômicas mais humanas e de relações, né? Então, está aí na crise a semente da mudança. E aí eu trouxe um exemplo que eu acho que provavelmente vocês estejam acompanhando bem, que é o exemplo da Nova Zelândia, né? Então, a primeira-ministra da Nova Zelândia está dando um show, né, de transformação, assim, de mudança. Ela faz várias propostas econômicas e que, de alguma forma, estão enfrentando também a pandemia, né? Então, ela está propondo às empresas que diminuam o tempo da semana para 4 dias de trabalho, né? E aí, esses outros dias de folga, as pessoas, ela investe em turismo interno, né? Para que as pessoas viajem, para que as pessoas busquem o turismo dentro da Nova Zelândia, né? Assim, afinando melhor a economia. Ela diz do quanto que a gente percebeu que trabalhar em casa é sim vantajoso, né? Então, ela induz que as pessoas possam trabalhar e que as pessoas tenham mais autonomia no trabalho. Olha as lógicas, como elas vão se transformando, né? Para que as pessoas possam ter mais tempo para se dedicar a outras coisas, e essas outras coisas vão render economicamente pontos fortes, né? Ela tem, então, a oferta dos salários para os desempregados, né, que é bem diferente do que a gente está vendo dos R$ 600, não tem nem comparação, são salários mesmo, para que as pessoas possam se sustentar. E ela vai propor as economias mais comunitárias. Então, ela vai dizer que as pequenas comunidades se fortaleçam, né, que façam trocas e que possa sair, de alguma forma, relação econômica diferente nesses lugares. Então, acho que a Nova Zelândia é um bom exemplo dessa situação econômica, do quanto é justamente na crise que a gente vai germinando ou gestando uma transformação, uma mudança. E aí, essa é a questão da saúde mental em termos econômicos, né? Então, é a gente se afetar por isso, propor a transformação e, em meio a essa dor, a essa crise, justamente tentar uma mudança interna para que seja ofertado pelo nosso próprio corpo uma solução. Eu tenho certeza que ninguém vai sair igual dessa pandemia, é impossível a gente sair igual, né? A gente vai sair diferente, uns mais, outros menos, mas a gente vai sair diferente, e a economia também não sairá a mesma. A gente não sabe se a gente vai superar o modelo econômico ou não, né? Mas que ela realmente está se transformando, ela está, né? As pessoas estão diferentes. Aí eu vou entrar num segundo ponto que eu tinha falado, então, que é o isolamento social. Bom,
Então, a gente aqui está tendo que lidar com a gente mesmo, né? E aí, como eu falei, na hora que a gente silencia aquele movimento externo, agora a gente aumenta o movimento interno, né? E aí a gente tem que olhar para a gente mesmo. Então, por mais que tenha as redes sociais, né? Eu não me visto para as pessoas, para elas me verem, né? Eu não me cuido para as pessoas me verem, eu falo comigo mesma ou com alguém mais próximo, né? Então, do fato do isolamento social, a gente tem 2 pontos. O primeiro é o convívio alto conosco mesmos, e o segundo, que é o convívio com pessoas que não necessariamente você escolheu conviver o dia todo, né? E aí, nessa lógica do externo, da gente está sempre para o movimento externo. Então, a gente é chamado o tempo todo para estar lá na frente, para sair, para não ficar em casa, para fazer coisas, para, se você estiver em casa, fique na internet, fique né? É sempre o mundo olhando para fora, né? Até mesmo quando a gente tem práticas, por exemplo, a gente tem a meditação, que é uma prática extremamente interna, hoje a gente tem técnicas que nos tiram desse movimento, são práticas de meditação que levam você para outro lugar, ou seja, a gente busca o tempo todo, né, essa saída da nossa própria dor. Então, o isolamento social, de alguma forma, também nos coloca à prova e nos coloca em sofrimento nesse momento. Como seria, então, uma proposta de cuidado da saúde mental nessa situação, né? A primeira é se permitir sofrer, se permitir doer, se permitir chorar e se permitir se afetar, né? Com você mesmo e com as pessoas com qual a gente tem que se jogar nas relações, né? Nós somos seres relacionais. Então, olhar para essa relação com a minha avó, que eu tô tendo que conviver e penso geracionalmente diferente dela, olhar para minha mãe, para o meu pai, que eu tenho que conviver agora, para o meu irmão mais novo, que eu tenho que conviver, né? Para o meu marido. Então, a gente tem recebido uma vasta situação de famílias, de marido e mulher, né, que estão no meio da pandemia e não estão mais se aguentando, e a gente reflete, né, nossa, mas que casamento foi esse? Né, que o casal, a hora que tem que ficar o dia inteiro convivendo junto, não dá conta, né? Então, olhar para essa relação, marido e mulher, e a disposição de olhar para a gente mesmo, o que não é dos mais gostosos e nem dos mais fáceis, né? A gente é acostumado a esconder a sombra e mostrar a beleza, né? E aí a gente vai estar no momento que não vai dar para esconder o tempo todo, e aí num movimento que a gente é sempre olhado para fora, a gente tem que pôr esse movimento para dentro. E aí é fazer justamente para preservar esta saúde mental, usar esse momento e viver essa situação de se olhar, de se conhecer, de se permitir ouvir esse barulho interno. Pode começar, como minha filha, pelo barulho do coração, né? Seja como for, mas é se permitir estar atento a isso. E aí, isso não significa se isolar completamente, né? Isso não significa que você vai viver numa cápsula e vai falar, bom, agora eu vou escutar o meu mundo interno e que se exploda o mundo lá fora pirando. Não, não é isso, né? Isso também foge da realidade. Então, você vai se permitir se olhar, mas você vai estar conectado com esse outro mundo, porque não há como não ter conexão mais, né? A gente está o tempo todo conectado com tudo. Então, eu diria que possivelmente, né, a gente vai ter bons e maus encontros conosco mesmo, vamos tentar dar conta disso, mas também em conexão com os problemas que estão aí, que são problemas reais, né? Então, se você olha para uma situação onde uma criança morre por uma negligência, né, por a gente ainda viver num país escravocrata, se você não se isso não te afeta, se isso não te machuca, se isso não é problema seu, alguma coisa tem de errado, né? Se você não se afeta com essas questões, isso pode sim ter um problema aí de saúde mental, porque é normal que a gente se afete, é importante que a gente se afete, que isso faça doer, que isso faça sentido de choro e de qualquer coisa, né?
Então, não é se isolar no sentido de entrar numa bolha e viver só escuta do coração. A gente precisa estar conectado, porque somos pessoas das relações, né? Então, aí entrar nesse, eu não diria nem equilíbrio, porque o equilíbrio, ele esconde as pontas, né? Quando a gente fala do meio, ficar no meio do caminho, a gente isola as pontas, mas é estar em ressonância mesmo, né? Com o ir e vir, com dar conta do nosso próprio corpo e das relações em que estamos, que são fortes. Então, essa questão do isolamento social. E o terceiro ponto, que eu acho que tem sido talvez o mais difícil para as pessoas, porque tem a ver com um pouco dos outros dois, que é viver o presente. Então, o medo de não saber o que vai ser amanhã, né, não saber quantas pessoas, e a gente está vivendo realmente agora um momento onde os números estão virando rosto real, né? Eu já perdi 3 pessoas, né? Então, assim, nessa pandemia, e a gente está vendo agora as pessoas, os casos que a gente tanto fala dos números virarem pessoas reais. Então, esse medo, a gente tem vários medos, né? Então, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem comida, que são mais medos mais físicos, né? O medo do isolamento social, o medo de ficar sem relação, o medo de ficar sem poder se relacionar, que seria um medo mais emocional, e o medo de morrer, que é um medo, eu diria, mais superior, assim, que engloba todas as esferas, né? Então, a gente está concentrado num momento em que a gente junta vários tipos de medos no mesmo corpo. E aí, como lidar com isso, né? E essa situação de ter que viver exatamente o dia de hoje. Então, a gente, óbvio que tem planejamento, tem várias coisas, mas, de fato, o que a gente sempre fala de, amanhã a gente não tem como prever, às vezes eu vou acordar viva e nananã, que a gente fica brincando com isso, mas a gente tem a certeza do amanhã. Hoje, agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas realmente estão colocando à prova essa certeza desse amanhã. Então, é possível que amanhã seja completamente diferente, mesmo em coisas pequenas, a gente não sabe se amanhã vai fechar ou não o comércio, se o comércio vai abrir ou não amanhã, né? No caso, amanhã é feriado, a gente não sabe se amanhã vai ser feriado ou não. Olha isso, né? A gente não sabe nem o calendário. A gente não tem controle mais nem do calendário se vai ser realmente feriado ou não. Então, coisas que para a gente eram comuns e tranquilas, a gente está sendo colocado à prova. E aí, nós temos uma sociedade que está extremamente ansiosa. Então, a sociedade que vive no futuro com as próprias ansiedades e que vive no passado em depressão, né? Nós somos um país que consome muito psicotrópico, vocês não imaginam a quantidade. Então, a gente vive nessa situação que nos coloca ou lá na frente ou lá atrás, mas dificilmente nos coloca vivendo exatamente o dia de hoje, né? E aí, as ansiedades estão aumentando, os pesadelos estão aumentando, insônia, né? A gente não tem dificuldade com as atividades físicas nesse momento de pandemia, de isolamento, não pode ir na academia, eu espero que as pessoas também se sintam chamadas para não ir, né? Mas, de alguma forma, essa sociedade que nos coloca sempre para correr atrás, para vencer, para chegar primeiro, ela me coloca diante de um cenário que é o cenário do hoje, né? Então, eu não preciso chegar primeiro, porque se eu correr, pode ser que lá na frente eu chegue sozinha e sem ninguém. Então, olha só o quanto isso muda também uma lógica econômica e um funcionamento nosso, né, sistêmico. A gente vai agora ver e desacelerar. Não adianta correr, porque talvez a gente não chegue na frente, né? E aí a gente não vai estar nem no passado e nem no futuro. A gente vai ter como viver o presente. E isso é muito pesado, né? Parece que é simples, mas não é, e as pessoas têm vivido grandes ansiedades em relação a isso, de não estar dando conta. E aí, esse problema é um problema da forma como a gente é subjetivado, né? A nossa escola, a forma como a gente é criado, a forma como a gente se forma, ela é toda, né, para a correria, para a competição, para o individual, e agora a gente está se colocando mediante a uma situação. Porque se eu pergunto, é possível ser completamente feliz nesse momento? Não. Mas é possível a gente, e aí eu entro num último ponto aqui do nosso diálogo,
último ponto que eu vou propor, mas espero que a gente possa dialogar bastante ainda, né? Que é como dar conta de resistir fisicamente e preservar a capacidade de ser afetado sem paralisar em depressão, né? Sem me afundar numa situação de dor, né? E aí a primeira magia de todas é exatamente viver o dia de hoje, né? E dar conta daquilo que é possível para o dia de hoje. Então a gente está sendo convocado, né? E eu, por fazer parte do Conselho de Psicologia, vejo isso todos os dias, né? Das pessoas ligando, perguntando se pode prestar socorro, se pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque está sendo chamado, porque está sendo requisitado, para a gente implantar uma receita de como ser feliz no momento de pandemia. E, bom, se tiverem essa receita, vocês denunciem ao CRP, porque a gente não quer nenhuma receita desse tipo, né? Porque o que a gente vai chamar a atenção enquanto psicologia, é de cuidar dessas pessoas para que elas possam viver este momento, se permitir se afetar e se permitir ficar bem, mas sem uma receita pronta que vale para todo mundo, né? Então, não vai ter um pacote aí de entorpecente, remédio e vida financeira estável e amorosa estável que a gente possa comprar, não dentro da psicologia, mas pode ter aí nas diversas vertentes do mundo que a gente tem. A gente não vai ter como comprar esse pacote, né? Com essa receitinha de como ficar bem, feliz e sereno neste momento. Mas a gente vai ter algumas estratégias que vão possibilitar que a gente permaneça em estado com uma certa saúde mental, né? Lembrando que aí, saúde mental implica também poder ficar triste, poder ficar mal, poder sofrer, né? E aí, essa composição, ela tá internamente em cada um, né? Então, assim, a forma como você vai lidar, né? A forma como você vai encontrar, a gente, enquanto psicologia, pode te ajudar. Né, a gente pode sentar com você e refletir sobre quais as ferramentas que você tem na sua vida, música, escrita, chorar, dançar, conversar, ficar com seus gatos, com seus cachorros, periquito, né, ficar em absoluto silêncio, fazer uma meditação, né, fazer uma videochamada com seus amigos, dançar doidamente, né, fazer um trabalho manual, ficar fazendo, meu marido tem feito tricô o dia inteiro, né, participar de um movimento político, desenhar, fazer yoga, comer 1 quilo de chocolate por dia, né, comer, né, tá todo mundo bem amparado, né, tomar uma taça de vinho, né, rezar, chorar, entendeu? Que a gente tem várias estratégias internas de cada pessoa, né, seja ela música, escrita, dança, vídeo, filme, mandinga, qual for, né, acender vela, seja qual for, mas a gente tem vários exercícios possíveis que cada um individualmente vai encontrar para se preservar, né, para preservar um pouco da sua vida, da vontade de viver, para preservar a sua potência de luta, então, para que a gente permaneça se transformando e se permita também, talvez, transformar alguma coisa junto da realidade, né? E aí a gente vai estar possível, eu estou aberta se alguém precisar também, a compor com essas situações individualmente, né? Então, a receita é se embriagar de vida, né? A receita é você se jogar nela e se permitir se afetar, chorar, e depois também se permitir um dia estar completamente feliz e falar, nossa, a pandemia tá maravilhosa para mim, tudo bem, né? O que não pode é você descolar da realidade, ficar o tempo todo nessa alegria, né? Se permitir inovar economicamente dizendo, né? Ou vida, em termos de vida também, né, a forma como você quiser, mas permita sentir, chorar, rir, se emocionar, transformar, mudar, reviver, né, ficar feliz e ao mesmo tempo triste no mesmo dia, né, ficar bem, não ficar bem, mas permita se embriagar de vida mesmo, se permita estar vivo e nas relações como compõe esse momento de pandemia, né? Sem a expectativa de se curar ou de estar completamente bem, mas com a expectativa de viver intensamente esse momento, né? Acho que é isso. Estou aberta ao diálogo depois.
Muito obrigada pelas considerações, Ana. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, pode mandar, mas a gente vai esperar a Bruna falar. Aí a gente faz uma série. Então, Bruna, por favor. Gente, eu vou tentar falando, aí vocês podem me corrigindo, me ajudando no raciocínio, porque eu fiz umas anotações no papel, mas às vezes eu me perco um pouco. Então pode me interrompendo, Ana, vai me ajudando também. E talvez também, se não tiver ficado claro, às vezes eu falo, acho que vocês estão acompanhando e vocês não estão. Então, o que eu pensei em discutir com vocês, e realmente para mim seria melhor uma discussão, não só eu falar, mas vocês irem me pausando conforme a necessidade. Tá boa o som? Tá bom a internet? A internet daqui tá esquisita. Qualquer coisa eu coloco no 4G do celular. Então, o que eu pensei em trazer para vocês foi a discussão de um grupo de pesquisa que eu participo da pós-graduação da USP, da professora Franci. Porque justamente o intuito do grupo, o viés do grupo é discutir política e minorias. Minorias no sentido de representatividade e não de número de pessoas. Então, por exemplo, as mulheres são consideradas minorias porque tem pouca voz na política, nos meios de comunicação, enfim, e não em relação à quantidade. Então, eu vou usar essa palavra, minoria. E para eu conseguir manter um raciocínio, se eu me perder, vocês me puxam. O que eu queria falar é sobre mídia, aí na sequência política e governo, depois economia, fazendo um link com desemprego e o isolamento social, classe social, a questão do isolamento transversal, horizontal, vertical, horizontal, e por último o SUS, a saúde. Por que eu optei em trazer a discussão do grupo? Porque a leitura na verdade está acontecendo com viés para a pandemia, desde que começou a pandemia, em cima da literatura, das leituras, das referências desse livro da autora. Então, a leitura, por mais que no meio acadêmico devesse ser neutra, sempre é enviesada. Então, eu tenho uma crítica quando eu leio, outra pessoa tem outra e assim por diante. Quando eu for falar de governo, para quem tiver tempo ou interesse em ler o livro, ele vai falar um pouco sobre a polícia, junto com a política, com o governo e tudo mais. E dentro do grupo teve um posicionamento particular, que isso eu acho um pouco perigoso quando a gente vai falar de ciência, que é uma moça que ela é doutoranda, ela já atua como docente, ela ficou um pouco ofendida com a leitura do texto, com a autora e com a ciência, porque o marido é policial. Então, pelo amor de Deus, a gente vai discutir uma grande maioria. É a mesma coisa de acontecer uma crítica à classe de psicólogos e eu e a Ana se ofender. Então, a gente não está querendo dizer massacrar um ou outro policial, até mesmo porque a maioria deve ter parente, amigo, familiar ou algo do tipo. Mas dizer que uma grande maioria está, assim, em despreparo. Isso aí eu vou dizer no decorrer da É nossa... a instituição, né, Bruna? Seria a crítica à instituição, não às pessoas. Não as pessoas. Foi engraçado no grupo que até a professora que coordena, que é a França, ela é super crítica, ela pontua, corrige. Quando a moça foi falando e dizendo, não, mas o meu marido não age assim. A professora acho que não teve nem palavras, começou a lixar a unha e ficou. Demos 5 minutos de silêncio. Eu acho que foi um luto, assim, tipo, não acredito, mas tudo bem. Então, só para que ninguém se ofenda, para ficar muito claro que é uma leitura de uma grande parcela, não necessariamente eu quero generalizar e dizer que todos os policiais são assim. Então vamos lá, vou tentar seguir mais ou menos um raciocínio. O primeiro ponto é a questão da mídia televisiva e como ela pode ser manipuladora. Essa manipulação, ela pode estar enviesada com interesse político, econômico, pessoal, uma variedade de interesses. Então, não necessariamente aquela notícia que sai, ela é 100% verídica e 100% isenta de interesses. E aqui eu coloquei como exemplo a Globo. Eu não sei se tem bastante gente acompanhando, o canal mais acessado no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e fazendo o link em como a Globo, por um interesse político, e aí já
deixando claro que eu não estou defendendo o governo, nem fui eu que elegi esse governo, não foi nem meu voto, mas como um interesse particular e político da Globo, tentando atacar o governo, está adoecendo as pessoas, porque hoje com a pandemia a gente vê que o índice de ansiedade subiu, de suicídio, inclusive a cidade de Marília, desde o ano passado a gente já veio comentando, é uma cidade em que o número de suicídio é alto. O número de violência doméstica aumentou com a pandemia e o número de desempregos e os transtornos de ansiedade, não sei se eu já falei. Bom, então quando a gente começa a ver de uma maneira bárbara as notícias chegando sobre a pandemia, sem querer romantizar a pandemia, dizendo que tá tudo bem, não é isso. A gente tem um problema, mas do modo como a mídia, principalmente a mídia televisiva, está passando isso, está adoecendo as pessoas em relação à ansiedade. Então, quem tem uma predisposição para desenvolver depressão, está desenvolvendo. A ansiedade não precisa ter predisposição genética para desenvolver, né? Alguns estudos, alguns dados, na verdade, vão apontar o aumento do transtorno do pânico na população. O transtorno do pânico, ele não tem correlação com a predisposição genética e ele tem alguns sintomas físicos em função do seu emocional, da sua ansiedade. Sintomas esses, como falta de ar, muitas vezes a pessoa tem palpitação ou tem medo de sair porque acha que vai morrer. Ana, fala sério, agora deve estar um boom desse medo de morrer, né? Até eu tô com medo de morrer, tava com ansiedade. E em função de uma manipulação. Aí, se você ligar em outro canal, também causa uma confusão. Pensei comigo, a Globo tá me deixando muito ansiosa, mas então acho que você assistir a TV Cultura. Aí eles vêm com outro viés, por algum tipo de interesse, não sei, o pessoal político, sei lá qual é, mas já dizendo que as mortes respiratórias estão dentro do número de casos. Então, por gripe, eu digo, né? Então não tá morrendo tanta gente a mais do que já morria por questões respiratórias. E aí a gente que não é médico, enfermeiro ou algo do tipo fica perdido, né? Não sabe se vai morrer, se não vai morrer, se é uma questão de jogo político, se não é. Um ponto relacionando a questão política, um ponto debatido no grupo foi a questão das verbas sem licitação que estão chegando por conta da pandemia. Então, o que é fato é que tem alguém ou algumas pessoas lucrando em cima da pandemia. Então, não tem como saber ao certo quem não está dentro dos casos, como os médicos, por exemplo, o que é exagero, o que não é exagero, vai morrer, não vai morrer. Isso que eu penso que causa ansiedade. E para as prefeituras, por conta do desconhecimento em função do vírus, está chegando uma grande quantidade de verba. Em Paraguaçu, que é a minha cidade, que é perto de Marília, perto de Assis, chegaram 5 milhões de reais para a prefeita, sendo que a cidade, até onde eu sei, está com um caso suspeito. E você não precisa de licitação, ou seja, você não precisa justificar onde gasta esse dinheiro. Então, o boato aqui é que ela está asfaltando a cidade. Ou seja, tudo bem, ela ainda que está asfaltando a cidade, mas com certeza deve ter algum político aí já aproveitando para pegar um pouco de propina ou algo do tipo. Então, acho que refletir nesse sentido também é importante. Aí, voltando a reforçar que, na minha fala, eu não quero romantizar o problema e dizer que não temos pandemia. Que não temos um problema com essa pandemia e que não tem pessoas morrendo. Porque, de fato, é uma preocupação. Pensando em economia e na questão o isolamento total, o isolamento conforme dá, também é uma questão a se pensar, porque a política, conforme o livro da Judite vai propor, ela é feita por leis aplicadas e criadas pelo governo e em benefício da elite branca. Então, é muito cômodo pensar no isolamento total quando se faz leis pensando na elite branca, porque a grande maioria não faz parte da elite branca, ao contrário, a grande maioria faz parte da periferia preta, muitas vezes. Então, o caso que se tornou comum agora, do Vidas Pretas Importam, com o caso dos Estados Unidos, toda da soberba e despreparo da polícia,
é discutido também nessa questão da pandemia. Então, eles estão falando de isolamento social total. Isso aí vai beneficiar quem? Porque tem gente que vai morrer de fome. Então, para mim, pessoalmente, foi muito cômodo fazer o isolamento total, porque eu tenho comida, não tenho um marido agressor. Então, como a gente já viu, a violência doméstica aumentou em função da nossa cultura machista. E aí a Ana vai conseguir me ajudar a falar um pouco sobre as políticas públicas que devem ser instauradas, porque só a delegacia da mulher a gente viu que não é o suficiente. Então, diluir essa cultura machista é fundamental a partir de propostas do governo a serem implantadas nas escolas. Por exemplo, desde o ensino fundamental, não, ensino infantil, para que a criança já cresça com uma ideia de igualdade de gênero. Porque até ontem, hoje está sendo um pouco discutido, mas até ontem o que se tinha nas mídias, nos discursos, era a mulher como um meio objetificado. O que eu gostaria de falar também sobre ansiedade e saúde mental é como ela vai implicar na fome e no sono. Então, também está diretamente implicada com a saúde o excesso de comida, quando você come demais por conta de uma ansiedade, ou ao contrário, ou perca total do apetite, por questões emocionais. E a questão do sono, ou dorme demais como uma maneira de resolver ou de suportar isso tudo que está acontecendo, ou perde totalmente o sono. Isso vai ter implicação na saúde hoje e na saúde futura também. E a questão do suicídio. Bom, os dados aumentaram com a pandemia. Então, nisso, eu fiquei pensando que pode estar correlacionado com as questões de violência doméstica, daquela mulher que não aguenta mais, que já estava difícil, a violência doméstica com o marido trabalhando fora e tendo a questão do abuso físico, emocional, psicológico, durante um período do dia, e agora isso passa a ser o dia inteiro, e também com questões de economia. Teve um caso que ficou popular aqui na minha cidade, eu não sei se chegou em Assis, em Marília, que foi um rapaz da nossa região que era pai solo, pai solteiro, e tinha 2 crianças. E ele colocou fogo na casa e matou a ele mesmo e as crianças. E aí a notícia saiu com viés de que ele já estava desempregado, não tinha mais o que comer, literalmente. E a saída que ele achou de melhor para acabar com aquele sofrimento foi cometer o suicídio e homicídio das crianças. Então, a gente sabe que o governo ele acaba sendo falho na questão, agora estão aí querendo distribuir R$600, mas uma grande parcela não tem acesso a essa verba. Então, é uma questão a se pensar, assim, a questão da economia. O suicídio anômico, que é um termo do Durkheim, eu acho que vale a pena a gente discutir nesse momento, e aí, quem tiver interesse, eu tenho alguns livros que eu posso passar por PDF depois. O suicídio anômico é um termo do Durkheim, eu não sei se vocês no curso de RI já deram uma lida por cima, na psicologia a gente acaba discutindo, e ele fala que esse tipo de suicídio acontece em períodos de crise como o nosso, relacionado com o desemprego, principalmente. Então, eu considero, não sou a dona da verdade, tá? Por isso é importante o debate, são vários pontos de vistas que a gente pode concluir. Eu considero que o suicídio anômico é o que a gente está passando agora. Deixa eu pensar em algum ponto aqui que vale a pena. A questão da política e interesses, eu pontuei também como usa máscara ou não usa máscara, porque no começo da pandemia, o ideal, que o discurso da Globo e dos meios de comunicação era não usar a máscara. Tanto é que até o Mandetta interferiu e falou, não usem a máscara, vocês estão esgotando com o estoque de máscara. E agora a campanha é justamente ao contrário, usa a máscara. Então a gente fica nessa, vai morrer, não vai morrer, põe a máscara, tira a máscara, completamente perdido. Alguns médicos, um médico da área do esporte que eu conheço comentou sobre o prejuízo da máscara em relação principalmente ao exercício físico, que agora estão colocando como obrigatório,
fazer caminhada, sair por aí de máscara, o prejuízo na questão de se infectar. Então, na opinião dele, seria complicado o uso da máscara em alguns contextos, como atividade física. Mas o governo implantou, então estamos obedecendo, né? Teve um dia que, escutando o discurso do médico, eu fui tentar fazer uma caminhada aqui na cidade sem máscara, e aí já veio o carro da polícia. Eu tava sozinha na rua, fazendo a caminhada sozinha, não tinha ninguém por perto, com a sirene ligada. Aí parou o policial, falei, pronto, é agora que vão me levar. De uma maneira muito soberba e autoritária, falando, cadê a máscara da senhora? E aí eu falei, olha, eu não trouxe a máscara. Ah, porque a senhora pode ir presa. Eu nem sei se tem lei para isso, mas sei lá. E fica nesse discurso. E eu fiquei um pouco assustada, falei, não, eu vou, já tô indo embora, eu vou acatar isso e não vou mais sair sem máscara, de fato, não sair mais. Mas existe toda uma autoridade, uma soberba, talvez uma prática despreparada da polícia e do governo na atuação. E nisso eu fiquei pensando que eu ainda estava num bairro de classe média e sendo uma pessoa branca. Então imagina como isso vai se refletir na periferia e com pessoas pretas, que a gente já sabe que a soberba e o abuso de autoridade aumentam ainda mais. Então, eu acho que é importante refletir que um contexto macrocultural vai influenciar no microcultural. Então, eu não estou querendo aqui massacrar e jogar pedra no policial, porque a culpa, na realidade, não é por fim dele, é por fim de um sistema, de toda uma cultura ampla, maior do que ele, que ensinou ele a agir de determinada maneira. No grupo de pesquisa, quando a gente começou a discutir a soberba da polícia, eu vou dizer polícia, mas a gente está querendo dizer do governo. Polícia, eu acho que fica um pouco mais próxima da nossa realidade. E sobre o despreparo que a gente considerava ter, principalmente em relação às pessoas que moram em periferia e são pretas, uma aluna apontou de uma maneira interessante que ela acreditava que, ao invés do despreparo, eles tinham um preparo para isso, ou seja, um preparo para ação violenta, para realmente matar, como a gente já vem vendo aí nos casos que ocorrem na favela e tudo mais. E principalmente essa pessoa que vai morrer, de acordo com uma leitura macrocultural, ela tem cor, ela tem classe social e muitas vezes ela tem gênero também. Então, para quem tiver a oportunidade de ler o livro, vocês vão perceber que o que a autora quer dizer é que a política ela é aplicada para quem? De acordo com o interesse de quem está sendo formulada essa lei. E aí eu coloquei alguns trechinhos aqui que eu vou procurar para vocês. 2 trechinhos que eu acho interessante. Primeiro, soberania dos estados, do Estado, que decide quem será julgado e detido. Amparado em que critério? Então, é de acordo com o interesse da elite branca, da elite hétero, cis? Tem que repensar isso. E a questão do governo e manutenção e controle dos corpos e pessoas. Ela cita um pouco a questão da justiça, da vida e da morte, e talvez isso a gente possa, com esforço, fazer uma correlação com o corona. Então, eles estão querendo preservar a vida com isolamento. Preservar a vida de quem? Da elite branca? Talvez? Como fica o resto? Tem um artigo que eles discutiram que eu achei interessante. Sobre a questão do governo e das pessoas que estão atuando nesses cargos. Então, por exemplo, o juiz, delegado, policial, e um estudo realizado na área da psicologia demonstrou que tem uma personalidade de pessoas que assumem este cargo voltada para uma vaidade, uma projeção no sentido de ser autoritário em relação ao outro, e um desejo de poder. Então, talvez refletir sobre isso e pensar de uma maneira crítica se realmente a justiça, a lei está sendo feita para o melhor da comunidade ou a partir de algum interesse específico e até um interesse pessoal, de repente. As regras de encarceramento são debatidas no livro.
talvez a gente possa correlacionar de algum modo com a pandemia, com quem, por algum motivo, burla alguma regra, por necessidade, de repente falta de comida, não sei o quê. A questão das escolas, agora vocês que estão aí tendo aula online, que o governo colocou, vamos ter aula online. Quem que tem acesso, pelo amor de Deus, à internet e ao computador? É, de certa forma, a classe média. Então, pensar que, de repente, a periferia não está sendo muito, a classe baixa e periférica não está sendo muito inclusa neste plano. Deixa eu achar algum ponto aqui mais para vocês. E aí fica uma reflexão, que, como a gente está numa democracia, o governo deveria se responsabilizar por manter a democracia e manter a ordem, vou usar essa palavra. E aí fica a crítica, de fato está tendo democracia? As leis que estão sendo implementadas estão, de fato, beneficiando a sociedade como um todo, ou um grupo específico? Relacionando isso com a pandemia, com as questões de saúde, de economia. A saúde, eu lembrei de uma coisa, a empregada da minha mãe estava com um problema muito sério na mão, estava inchada e ela tem um problema de imunidade e não tem condição nenhuma financeira de pagar um médico particular, isso aí não cabe. E foi tentar passar pelo SUS, por um médico. E aí ela foi informada de que o sistema estava fechado ao Covid-19. Gente, nem tem caso aqui confirmado, pelo amor de Deus. E a mulher tá com a mão gigante até agora, porque não tem dinheiro para pagar o médico, e estão com esse discurso, não sei se é só aqui no município, não sei se tá de uma maneira maior, não sei se ela teve uma má interpretação dos profissionais da saúde, só sei que, de certa forma, pela visão que eu tô tendo, eles estão negligenciando as outras urgências, digamos assim. E se isso, de fato, estiver acontecendo de uma maneira maior, como vai ficar a saúde dessas pessoas após a vacina, após vamos chamar assim, de cura desse Covid. Então, vai ter uma comorbidade de coisas e um agravo dos problemas em uma proporção muito maior. Eu acho que, a grosso modo, seria isso mesmo. Tem alguma questão que vocês queriam colocar enquanto eu vou olhando um pouco a anotação? Deixa eu olhar aqui no chat. Acho que no chat tem algumas. Então, a questão da fake news, eu anotei em algum lugar, eu não sei se eu falei para vocês, que eu anotei no cantinho da mídia, está sendo um problema também, e principalmente porque ela é enviesada por interesses, e a mídia, na verdade, ela tem um controle na formação de opinião, e na demanda de pânico, eu vou usar esse nome mesmo, ansiedade, porque do modo que está sendo passada, está prejudicando, em vez de informar, está causando o pânico. E a questão do tratamento também, e as correntes que fala, faça isso, faça aquilo. Tiveram alguns absurdos no início da pandemia, né, que é beba álcool, beba Listerine, que você vai ficar imune a essa doença. Tá mais atrapalhando a questão da fake news do que ajudando, como sempre. Tem famílias que... então, a questão da cloroquina, eu nem ia debater aqui, porque foi um caos o debate lá no grupo de pesquisa, mas vou debater. A gente não se importa, né, com o caso. A questão da cloroquina. Tem um médico em São Paulo, ele chama Dr. Baracate, vocês conhecem esse homem aí? Ele participa do Instituto Baracate. Ele é um médico famoso e ele tem uma equipe multiprofissional no instituto dele. Então, tem psicólogo, educador físico, várias especialidades de médico, e ele estava debatendo o uso da cloroquina, e eu achei interessante, até eu vou colocar mais ou menos o raciocínio dele. O que ele pontuou, em primeiro lugar, é que ele não é a favor desse governo, então o Bolsonaro não é o voto dele, e nem iria ser. Então, não é uma questão partidária. Mas que ele, como médico, pontuou, eu acho que é a dengue, Ana, você pode até me ajudar, a dengue ou não sei que gripe que foi curada com a cloroquina, e aí ele falou sobre o interesse da farmácia em lucrar
Então, voltando ao raciocínio, tem gente lucrando com a morte dos outros, em lucrar com um super faturamento de medicação e de outros utensílios também, como a gente pode pensar, o aumento do preço de máscara, álcool em gel e outras coisas. Perdi o raciocínio, né? Que ele tá falando super faturamento da farmácia e da indústria da medicina como um todo, porque alguns casos já foram curados e eles estão, assim, relutantes contra a investigação nesse sentido, de uma visão dele. Então, ele não está querendo dizer que a cloroquina cura, gente, não é nada disso. Não me interpretem mal. Mas ele está querendo dizer que está havendo uma resistência para a verificação dela. E que, na visão dele, pode ser que haja um interesse aí em lucrar de alguma forma. A questão também que está acontecendo é que as mortes agora tem que, quando não é comprovado o motivo da morte, tem que colocar que é o Covid. Então, tem pessoas que estão sendo enterradas sem ter um velório, em caixão lacrado. Então, pensa se é um parente de vocês, de repente se é a mãe, se é um filho de alguém que morre por alguma coisa e eles nem investigam ao certo, já coloca Covid, lacra o caixão e já dá perfeito, dá por Covid mesmo e fica por isso. Então tá um embate complicado mesmo. Nós não estamos conseguindo detectar muito bem o que é de fato um interesse lucrativo, o que é de fato um perigo, o que representa perigo para a comunidade, está nessa guerra política que está atrapalhando a própria comunidade, que não sabe o que de fato é verdade, que não sabe como se prevenir, não sabe se morre por Covid ou se vai trabalhar ou não vai trabalhar e morre de fome. Então tá nesse emblema e a gente aí igual besta, vai para cá, vai para lá, cada um dá uma notícia diferente na mídia, com posicionamentos e viés político, querendo derrubar o partido, querendo botar outro partido, e aí estamos com o caos instalado. Talvez repensar a questão da economia, como vai ficar também quando voltar, a questão da saúde também. Como é que tá a saúde, Ana? Dos hospitais? Tá com superlotamento? Como é que tá? Superlotação? Depende do local, né? A gente tem local já que está super tendo que mandar para outros lugares, né? Os pacientes, e a gente tem local com baixa incidência em UTI, assim. Então, depende, e o fator está diretamente ligado à quantidade de isolamento social que as pessoas conseguem promover. Então, é um dado real, né? Assim, os lugares onde tem maior incidência de isolamento, tem mais vaga em hospital. Os lugares onde tem menor incidência de isolamento, tem superlotação dos hospitais. Então, até trazer um pouco da questão que você falou, né, sobre o isolamento total e do perigo que isso causa na periferia, né, principalmente, mas o perigo não é o isolamento, né, mas é a ausência de política pública nesse sentido. Então, o isolamento com certeza, provado já que é a melhor solução para o isolamento total, né, para esse cenário, né. Inclusive, a gente pode ver que nós estamos com um afrouxamento do isolamento, né, e o país duplicou, assim, a quantidade por dia, justamente pelas pessoas não entenderem isso, porque a gente está parcialmente em isolamento ainda. Então, isso demonstra o quanto é frágil esse nosso isolamento parcial. Então, de fato, a ideia do isolamento total ainda é a mais eficaz. No entanto, para ela valer, para ela ser segura, no sentido físico das pessoas, né, econômico e tudo, ela precisa ser através de política pública, né, e a gente tem um governo que, infelizmente, não atua pelas políticas públicas. Então, seria interessante que as pessoas pudessem acessar a política pública na situação do isolamento total. Então, por exemplo, a educação, né, a educação é um bom exemplo. A gente lida como se o mundo está parado, as coisas estão em transformação e a educação quer continuar a mesma coisa, como se não tivesse acontecendo nada, né, como se a gente tivesse que lidar dessa mesma forma. E não, a educação tem que se adaptar a essa situação, e não é se adaptar, jogando EAD em cima das crianças,
né? Isso não é uma forma de educação. Existe política pública pensada em outros cenários justamente para dar conta disso. O que a gente pode fazer em tempos de pandemia para assegurar a saúde dessa mulher que, né, que sofre violência, para assegurar a saúde financeira dessas crianças, para que essas crianças comam. Então, se a gente tem crianças que comeriam normalmente na escola, mas não estão comendo em casa, né, porque não tem comida, é a política pública que tem que suprir essa necessidade, não diminuir o isolamento, né, mas ao contrário, fazer política pública para resolver essa situação, né, e não inverter o quadro aqui. Estava tentando ver uma outra coisa. Pode falar. Eu ia te perguntar uma coisa também sobre... Porque quem está no CRP, gente, às vezes tem um acesso aos dados de uma maneira mais correta, né, Ana? Ana, no caso, está lá. Gente, eu até esqueci o que eu ia perguntar. O que você estava falando mesmo? Deixa eu só ler aqui a pergunta da Maria, enquanto você vai tentando lembrar. Queria também colocar em análise que o fato da confusão do Estado em usar ou não a máscara tem relação com o próprio reflexo da política brasileira. Exatamente. É possível ajudar a população se o próprio governo não é organizado. É bem complicado mesmo, é bem impossível. Se a Nova Zelândia, na minha visão, conseguiu se sair tão bem no combate ao vírus, é porque eles superaram mais coisas que o Brasil ainda não consegue ainda. Seja democracia, seja honestidade nas ações políticas, seja... exatamente. É uma outra cultura, né? Então, quando a gente coloca o fato do isolamento, as pessoas estão seguindo isso, né? Lembrando que ela... não é a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela não é de esquerda, tá bom? Então, a gente, nesse mundo que a gente acha que é dicotômico, né? As pessoas são ou de direita ou de esquerda, né? Elas são ou pró-Bolsonaro ou são pró-Lula, né? Essa coisa bizarra que a gente está vivendo no mundo, de como se as coisas fossem duais, assim, mas não, existe um campo de mundo antes dessas duas pessoas, né? E dessas divergentes de direita e esquerda. Ela é uma ministra que é centro-direita, assim, né, digamos. Então, não significa... E ela optou por ferramentas que normalmente são pertencentes à esquerda, que é a ferramenta do Estado forte, né? Então, o Estado forte normalmente é utilizado mais pela esquerda, e ela optou por isso, mesmo sendo de centro-direita. O que significa, gente, nisso, é que, para além de direita e esquerda, nesse momento, a gente está fazendo ferramentas e tentando estruturar coisas que sejam a partir em prol da vida, né, e não necessariamente da situação política, né, de cada um. Eu lembrei que eu ia te perguntar, era a sua opinião como uma pessoa que está dentro do CRP, sobre o uso correto da máscara, álcool em gel e tudo mais, para quem precisa sair por questão de sobrevivência mesmo, de não ter uma renda. Eu estava lembrando, minha mãe dá aula no curso técnico, e ela colocou o caso de um aluno dela que vende sorvete na rua. Então, a gente sabe que a condição das pessoas que estão no curso técnico, às vezes, é um pouco pior do que quem está, financeiramente, no curso universitário. E aí, foi um caso que me tocou, que eu falei, realmente, uma pessoa que sobrevive vendendo sorvete na rua em tempo de pandemia, passa, muitas vezes, por dificuldade em questão de não ter o que comer, de sobrevivência. Então, eu não sei como é que a gente poderia pensar o uso correto da máscara, da higienização, para o não contágio das pessoas que não têm a opção de ficar em casa. A gente tem duas situações, né, como você mesma colocou, que foi o começo da pandemia, onde a gente, por estar em isolamento total, a gente preconizou que as pessoas ficassem em casa, portanto, não precisariam da máscara, e que as pessoas que estivessem em risco, como a gente não tinha alta produção de máscaras, nem de álcool em gel, que as pessoas que estivessem em risco pudessem utilizar essas ferramentas, porque elas estão no combate, né? Então, essa foi a estratégia. A partir do momento que as pessoas começaram a sair na rua e a gente conseguiu aumentar esta produção, aí é interessante que todo mundo utilize, porque se eu utilizar e você também, eu diminuo infinitamente o risco, né? Por exemplo, o maior contágio é pelo nariz e pela boca. Se você tá de máscara, você não fica passando a mão no nariz toda hora, você não fica pondo a mão na boca, né? Então, quem está com o vírus e pode transmitir também, e quem pode receber também vai estar mais protegido em relação à máscara. Em relação à política pública, os estados que têm dado mais certo, né, são os estados, por exemplo, que disponibilizam, tem cidade pequena, né, eles têm recurso para isso, para comprar a máscara para a população inteira. Mas para a população inteira, sim, para a população inteira, por que não? Né? A gente não distribui camisinha para a população inteira, a rodo,
né? Então, assim, por que a gente não, a saúde pública não pode disponibilizar isso para a população? Isso é um Estado forte, entende? É um Estado que, antes de colocar a população em risco, pense uma política pública que pode dar resolutividade na situação, né? Em vez de falar assim, ó, as mulheres estão em perigo, vamos afrouxar o isolamento social, não, vamos fazer política pública para cuidar dessas mulheres, né? Vamos aumentar a denúncia, isso que o Magazine Luiza fez, que a Hering fez, sabe assim, de disponibilizar um espaço dentro, isso é usar a política pública, né? Dentro de compra, dentro do mecanismo de compra, você pode acessar e fazer uma denúncia sobre violência, né? Usar as mídias sociais. Ou seja, a gente não precisa errar para acertar, né? A gente pode acertar duas vezes, a gente pode criar uma política pública que resolva esta situação, como, por exemplo, disponibilização de máscara e álcool em gel, né? E aí, por exemplo, a gente está... e aí a questão das fake news é muito grave, né? Então, por exemplo, a gente teve... as novas pesquisas saíram, e aí as pessoas que estão imunizadas pelo vírus, elas não transmitem mais. E a OMS foi fazer esse discurso de que as pessoas que estão imunizadas não transmitem mais. E aí já saiu as fake news de que a pessoa que está sem sintoma não está transmitindo, que é uma mentira, né? Porque uma coisa é a pessoa estar sem sintoma, mas, por exemplo, eu estou com vírus e eu vou apresentar o sintoma daqui 10 dias. Eu estou transmitindo, sim, e é altamente transmissível, né? Agora, se eu já estou imunizada, eu passei pelo vírus, não tive sintoma, e já estou imunizada, eu não transmito. Agora, como que você realmente vai saber se aquela pessoa passou pelo vírus ou se ela ainda vai se manifestar, né? Então, e aí uma fake news sai e as pessoas saem tomando atitudes, o que é muito grave, né, assim, porque, e aí vai além das mídias, das disputas ideológicas, eu diria, né, da mídia mais comum, que é a da televisiva, mas a gente tem, o Bolsonaro foi eleito pelas mídias sociais, Facebook e WhatsApp, né, pelos grandes gênios políticos do WhatsApp, né, ele não foi eleito pela Globo, nem pelo SBT, nem por nada, né? A Globo, ela faz cada hora um jogo, então, quando era a Dilma era o inferno, agora é o Bolsonaro, então, assim, não dá nem para a gente dizer que ela tem uma posição ideológica muito clara, né? E aí, essa questão, nessa disputa, né, o que está valendo são realmente as questões, e as pessoas vão mesmo nessa ideia do que é colocado no Facebook, né? Eu lembro de quando eu era bem novinha, que as pessoas falavam, falou na televisão, é verdade, é provado, é científico, né, o que é uma grande besteira. E hoje em dia está assim no Facebook, falando no Facebook é porque é verdade, né? E o Átila fala uma coisa que é muito interessante, né, as fake news, elas estão caindo muito, muito rápido por terra, né, porque, assim, as pessoas falaram que se afrouxasse o isolamento, né, as empresas iam falir, não sei o que e tal, que podia soltar. Soltaram e as pessoas estão morrendo mais ainda. Então, assim, cai por terra muito rápido as teorias falsas, né, porque as pessoas estão morrendo, isso está muito rápido. Eu queria colocar, talvez, uma reflexão na necessidade do governo se responsabilizar por essa saúde pública, no sentido de fornecer a máscara, como a gente estava falando. Então, pensando nesse caso de uma pessoa, pegando de exemplo, uma pessoa que vende sorvete na rua, ela não tem a menor condição de ficar trocando a máscara de acordo com a necessidade. E a máscara, depois de um tempo, ela perde sua eficácia, a gente já sabe. E eu imagino que a maioria das pessoas que estão indo para as ruas são as pessoas que precisam financeiramente, e justamente são as pessoas que não têm dinheiro para comprar e descartar e colocar outra máscara conforme a necessidade. Então, tem que haver... A gente tem máscaras que são reutilizáveis e laváveis, né? A própria UFSCar, por exemplo, a USP, eles desenvolveram uma máscara, que é uma máscara não é bem borracha, tá? E você troca só o filtro na lateral. Então, que é muito mais barato do que a máscara, né? Por exemplo, é uma máscara que você vai lá, lava com água e sabão, como lava qualquer outra coisa, e reutiliza a máscara. E a gente não tem divulgação, né, dessas coisas que são super potentes. Então, acho que a gente também tem essa questão de ser manobrado, infelizmente, né? Mas é um tipo de coisa que poderia ser acessível, que as populações poderiam ter acesso, né? E que não inviabiliza, e como inviabilizaria a questão da máscara de tecido. Só queria falar um ponto importante sobre a cloroquina, né, que a gente, só para, né, pensar um pouco a questão da medicação,
sem pensar se ela é boa ou ruim, a gente vamos tentar olhar sem o julgamento do positivo ou negativo, né? Olhar para a própria droga, né? Para a própria medicação. Ela é uma medicação que, de fato, quando a pessoa está entubada, né, já está ali num processo de vida ou morte, ela tem sim auxiliado na vida dessas pessoas e tem conseguido desentubar algumas pessoas, né? O problema é que ela é altamente letal. Ela para o coração em poucas horas. Então, assim, a cloroquina, ela tem esse poder, ela é letal, né? Ela não deveria ser uma droga utilizada na medicina normalmente, né? Então, ela só é utilizada se a pessoa realmente já está em risco de vida, é redução de danos, né? Bom, a pessoa já está em realmente risco de vida, essa outra última alternativa a gente vai poder utilizar, e acontece, sim, de alguns casos serem positivos e outros não, né? E aí, então, você vai tentar recuperar esse pulmão e o coração acaba sendo prejudicado, né? E a gente já tem aí os efeitos colaterais graves das pessoas que foram desentubadas, mas agora estão sofrendo problemas do coração pelo uso da droga. Agora, uma pessoa que ainda não foi para a UTI, né, que está só sobre a medicação atenta, se ela tomar de fato a cloroquina, o risco dela morrer de problema cardíaco é muito maior do que ela morrer de Covid, né? Então, é essa a questão. E aí, as pessoas desinformadas, né, porque aí o presidente, em vez de analisar todo esse cenário, né, e assim, aumentar o diálogo com a ciência, né, tira da própria cabeça as coisas que vai falar e acaba falando e as pessoas acabam enfrentando e tomando às vezes por si só, né, assim, querendo que o médico dê, e aí não conseguem visualizar no momento de dor, e super entendo isso, porque às vezes a gente está tão dolorido que a gente não consegue verificar isso, né, acha que aquela vai ser a solução, porque ele falou que é, né, então é muito, muito grave, principalmente por conta do efeito colateral, né, cardíaco que ela causa. Só para a gente esclarecer, o que mais? Vamos lá. Bom, tem algumas perguntinhas aí no chat, né? Acho que as duas podem comentar, né? A primeira, acho que é da Laís para a Bruna. E aí a Maria também falou que tem a mesma pergunta. Então, aqui da Laís, você comentou que o transtorno de ansiedade aumentou, os transtornos aumentaram a ansiedade, sem precisar recorrer a remédios para minimizá-la. Aqui eu acho que eu vou pegar uma fala da Laís, não, da Ana, lá no começo, dizendo que cada caso é um caso. Eu acho que esse é o grande problema. Não tem um remédio no sentido, uma dica, uma receita certa. Faça isso, faça aquilo. Acho que cada caso é um caso. Então, primeiro, só para a gente pensar, você está numa situação financeira confortável, você tem o que comer dentro da sua casa? Isso já ajuda um pouco a ter o mínimo, pelo menos para diminuir a ansiedade. Você está num contexto que não tá sofrendo abuso psicológico, questões do tipo, em último caso, até físico. Então, acho que cada caso é um caso, não tem uma receita muito pronta de bolo. A psicoterapia online está sendo uma possibilidade interessante para que você possa ver o seu caso particular e tentar conversar coisas individuais. A terapeuta vai poder te ajudar com uma visão particular mesmo, uma visão direcionada para o seu problema. Exercício físico que você falou aqui ajuda, já é comprovado, libera uma série de questões hormonais, a endorfina, a serotonina, que ajuda a amenizar a ansiedade. A alimentação tem alguns alimentos, aí eu não sei se você está indicando, né, gente? Mas tem alguns, por exemplo, castanha do Pará, tem alguns que ajudam. O cacau, a minha nutricionista passou o cacau, que é um alimento, cacau 100%, que ajuda na liberação de serotonina. Então, vai ter alguns alimentos que ajudam. A prática de exercício com uma alimentação adequada vai ajudar na liberação de endorfina, serotonina e, consequentemente, reduzir a ansiedade. Uma dica, que eu não estou dando receita de bolo, pelo amor de Deus, mas uma dica que talvez possa ajudar, é entrar
em contato com coisas que te deixam ansiosa em uma proporção menor. Por exemplo, eu particularmente gosto de novela. Eu gosto da Globo, eu assisto Globo. Apesar de reconhecer que ela é manipuladora. Eu parei de assistir Globo porque eu estava ficando muito ansiosa em ver aquele negócio, um monte de informação, e morre, não morre, usa máscara, põe a máscara, aquela coisa toda. Eu falei, não, não vou mais assistir. Então, é uma coisa que para mim diminui a ansiedade. Então, talvez se entrar em contato com um fator estressor, fator de ansiedade, uma proporção menor, possa ajudar. Acho que foi isso a pergunta. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta, quiser mandar aí no chat ou falar, pode ficar à vontade. Uma coisa que eu ia falar, que eu coloquei no grupo de estudo, que o debate foi, em um dos dias foi mais ou menos isso, atividade física, ansiedade, a questão da pandemia. Aí eu vou colocar esse exemplo pessoal, que você colocou no final. Alguns faltam até disposição. Então eu pensei comigo, eu estava isolada, não estava saindo para nada. E aí fui sair um dia, a primeira tentativa da caminhada. Aí já veio a polícia, caceira ali ligada, cadê a máscara da senhora? Vou prender a senhora, então vou presa, não vou presa. Não... E eu sem conhecer os meus direitos, não sabia do que se tratava, né? O pessoal que é advogado até deu risada, falou, imagine, não poderia prender. Então, para mim, já vetei essa possibilidade de prática de exercício físico, porque me causou mais estresse do que ajudou por causa de um fato específico que aconteceu, por conta de um despreparo. Então, tem gente que não está conseguindo mesmo se movimentar porque falta de ânimo, falta de conhecimento de como ir às ruas sem se infectar. Bom, vou somar um pouco nesse debate e tentar responder. Você terminou, Bruna? Desculpa. Terminei. Somar um pouco nesse debate, acho que a Bruna colocou muito bem, né? E tentar responder aqui a pergunta do João. Eu acho que tem um pouco de dado concreto, assim, da realidade que a gente tem que sempre estar atento, né? Então, por exemplo, o João anda muito estressado, né? Então, eu estou usando esse exemplo que eu usei com meus alunos que estão estudando meditação, né, no TCC, como uma prática de diminuição da ansiedade e tal. E aí ele falou assim, porque tem um alto nível de melhora no estresse, né? Ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Não, tudo bem, então vamos lá. O João está estressado. Aí o João começa a fazer meditação ou uma prática de exercício físico para diminuir esse estresse e essa ansiedade. Quando a gente fala das receitas, a gente está dizendo tomar cuidado com isso, porque ela pode sobrepor uma realidade. Então, por exemplo, antes de passar a receita da meditação para o João, eu preciso descobrir se o João que está, ou se o José, ou o moço que está estressado, por que ele está estressado, né? Então, por exemplo, ele está estressado ou ansioso porque ele tem que entregar um planejamento estratégico online, que ele está trabalhando 19 horas por dia, ele trabalha numa multinacional, ele precisa entregar os resultados como se ele estivesse fisicamente, e aí ele tem que se adaptar a essa nova ferramenta e tem que entregar todas essas coisas, só que agora virtualmente. Bom, é um dado da realidade, né? É óbvio que a gente pode pensar que a meditação vai ajudá-lo, mas também a gente tem que pensar que esse dado concreto da realidade do trabalho dele também está pesando, né? E se a gente faz essa fuga do exterior e volta assim extremamente para o interior, a gente oprime os sujeitos, a gente individualiza os problemas, né? Então, bom, se você tem um marido opressor, meu bem, se ele te bate, é porque você aceita ficar dentro de casa, entendeu? Se você está estressada, é porque o seu trabalho é maravilhoso, você trabalha numa multinacional, ganha esse salário maravilhoso, você está reclamando do quê? Vai fazer meditação para arrumar. E aí a gente não olha a opressão que está rolando desse lado, né? Então, a gente precisa sempre dar dados de realidade para isso, que é isso que a Bruna falou, né, de quando você dá um olhar para essa ansiedade, de onde vem essa sua ansiedade, o que está rolando, né? Às vezes você pode estar realmente sendo oprimido, e aí a solução não vai ser a meditação, porque a meditação, ela vai com certeza promover um bem-estar em você, mas você vai estar o tempo todo sendo oprimido. Então, eu costumo dizer que é a mesma coisa que você pôr gelo em água fervendo. Se a água estiver fervendo e você desligar o fogo, você pode pôr gelo, ela vai realmente diminuir. Mas se você não desligar o
fogo, você vai manter morno para o resto da vida, entendeu? Porque você deixa o fogo ligado e faz a meditação, né? Fica lá sendo oprimido, mas faz a meditação para arrumar. Beleza, diminui o impacto não vai ficar fervendo? Diminui, você vai ficar morno, mas você não vai esfriar, entendeu? Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar esse externo com esse interno a partir de uma dose de realidade mesmo, né? Então, trazer isso para o seu corpo, né? O que está me oprimindo? O que está me deixando ansioso? Como eu consigo viver esse cotidiano de hoje? Eu consigo? Teve um dia que eu estava extremamente ansiosa, não conseguia dormir, né? E aí, psicóloga, né, acho que vai dar conta, eu ia lá fazendo meus exercícios, minhas coisas, pensando, trazendo consciência, a gente fala que é importante trazer consciência, né, trazendo consciência para o problema e tal, e eu montei uma escola em Marília, não sei se vocês conhecem, é uma escola que é uma escola Waldorf em Marília, e é uma associação, então, é uma escola que não tem fim lucrativo, né, e parte de um pressuposto é uma escola mais humanista, uma escola pequena, então não tem fim lucrativo e as despesas são divididas entre os pais. E eu sou presidente dessa associação, então eu tenho vários problemas que me deixam com insônia nessa situação, né? E aí, eu lá no mecanismo, de repente eu falei assim, você tá se oprimindo, pensa a noite inteira se precisar nesse problema, depois na noite seguinte você vai aliviar. Mas eu me libertei desse desafio de não ficar ansiosa, me permitir deixar a ansiedade vir, menina, em 2 minutos eu tava dormindo. Por quê? Porque eu libertei o meu corpo de realmente sentir ansiedade, né? Porque vai acontecer da gente também ficar preocupado no que vai acontecer no futuro e tal. Então, assim, é trazer um pouco de dose de realidade, né? Trazer um pouco para a consciência do que está acontecendo, do que é real dessas dores, desse peso, e tentar, de alguma forma, refletir aquilo que também é somatório. Então, buscar qual é o agente estressor, o que está me deixando ansioso, o que faz com que eu pense tanto lá no futuro. Gente, pode ser que seja uma situação real, né? Pode ser que seja uma situação de que você vai perder o trabalho. Não tem como você não ficar ansioso, não tem como você fazer uma meditação. Beleza, vou mentalizar que vou arrumar um emprego. Não, amanhã você vai estar desempregado, você precisa realmente produzir, o estresse vai fazer com que você produza flexibilidade no corpo e elasticidade no corpo para buscar uma nova estratégia. Então, o corpo ele é muito sábio nesse momento, ele vai produzir na gente aquilo que a gente vai precisar para agir, seja a ansiedade também desperta isso, né? Então, é tentar essa conexão do que é real, o que é possível. Bom, eu não vou resolver esse problema amanhã, eu não vou dar conta disso, então eu posso descansar, o meu corpo vai, sabe assim, trazer um pouco do que é seu e um pouco do que é externo. Não sei se eu consegui resolver muito bem, assim, mas pensar um pouco dessas questões. Vixe, o chat tá que tá. Não vi mais nada. Eu vou até falar, isso aqui eu vou escrever, não vai ficar muito grande, que alguém perguntou. Em 2016, tem tempo, que eu fiz o aprimoramento lá na PUC, tinha esse NPPI. Se você digitar no Google NPPI, vai aparecer, eu acho. Ou se não, digita Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática e coloca PUC São Paulo. O que eu achava legal de lá, a professora até morreu, a coitada, que orientava na época, mas provavelmente devem ter colocado uma pessoa legal. Eu gostei bastante e o anonimato era bem preservado lá, era uma coisa levada a sério. E como era em São Paulo, eu achava mais interessante, porque os casos, a maioria não eram da capital, eram muitas vezes do interior, e aí tinha um atendimento via Skype. O e-mail eu achava muito legal, porque a orientação, a resposta do e-mail sempre passava pela professora e, dependendo do caso, até por outro aprimorando, que já era formado. Aí eu achava que, na minha opinião, que se fosse o meu caso, uma coisa muito, assim, delicada, eu ia me sentir tão à vontade de falar. Até já deixei gravado, porque o dia que eu precisar, além da psicoterapia presencial, porque às vezes, até a gente que é psicóloga, né, Ana? Às vezes tem até um bloqueio, um receio de falar para terapeuta. A terapeuta é um ser humano, então, por mais que não devesse ter julgamento, às vezes faz uma carinha que te deixa mais inibido de falar. Eu achei legal. E é gratuito, é 100% gratuito. E com certeza deve ter outros profissionais que estão fazendo aí atendimento a um baixo custo ou até gratuito. Mas o NPP é interessante porque como é científico e tem um corpo docente bem preparado para orientar e ajudar a atuação dos aprimorandos. Eu indicaria.
Ah, tá. Gente, se permitam experiências, assim, viu? Se permita cantar, se permita, aproveita o isolamento para experienciar novas sensações no próprio corpo, assim, né? A gente é muito limitado, a gente passa o tempo correndo atrás dessa produção, né? De dar conta, de fazer, de correr, de fazer e de sair na frente, né? De produzir, de ser melhor que a gente mesmo, que o maior desafio é contra nós mesmos, essa coisa maluca, né? Sei lá, do que a gente está correndo atrás, né? E se permitam experienciar outras coisas no próprio corpo, assim, viver, eu tenho super pintado, assim, sabe? Então, minhas filhas dormem, às vezes eu tenho um monte de TCC para corrigir, um monte de prova para corrigir, aí eu paro um minuto e vou pintar, sabe, assim, ouvir uma música que vocês gostem, tentem descobrir internamente em vocês ferramentas que vocês possam utilizar no momento da crise, no momento da dor, né? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que me faz muito bem é o sol. Então, quando eu pari minhas filhas em casa, né, tive parto domiciliar, e aí antes, quando elas estavam na barriga, eu falava assim, filhas, a hora que vocês estiverem para nascer, escolha nascer assim no horário de sol, tá? Que a mamãe não gosta dessa coisa de meia luz, nada disso. A mãe quer sair no sol para curtir a dor lá no sol. Então, o sol me revitaliza, eu volto em mim, sabe? Assim, me tira da crise. Então, e elas, ó, seguiram bem, as duas vieram no pico do meio-dia. Então, se permitam experienciar coisas, assim, que possam te fazer bem, coisas que você sabe aquilo que você gostaria de fazer e não faz, né? Ou que não faria na frente das pessoas, faça sozinho, né? Dança, agarra seus cachorros, né? Beija, né? Se abraça. Cada um tem uma técnica, né? Às vezes, minha mãe é terapeuta, e ela às vezes fala assim, por que você não faz um não sei o que lá do toque, né? De se abraçar. Eu falo, mãe, essas coisas não pegam para mim. Mas para mim pintar super pega, para ela não, entendeu? Então cada um vai ter a sua própria ferramenta de descobrir aonde que você consegue ali em algum momento acessar uma coisa interna sua que vai te ajudar a te resgatar no momento de dor, né? Então de viver a dor e depois de fazer o resgate, né? Que seja o exercício físico, que seja a briga, né? Às vezes, quando eu estou lá no momento político, nas brigas lá das questões políticas, isso me revitaliza, isso não me faz mal, não. Isso me traz vida de novo. Cada um vai ter uma forma, né? Comendo, seja lá a forma, o brigadeiro, né? Normalmente é um bom aliado nesses processos, mas, para além disso, descubra outras ferramentas, se permite experienciar. A Giovana perguntou um pouquinho mais para cima do chat se vocês não poderiam comentar sobre essa pressão da sociedade em se manter produtivo o tempo todo, que a gente tem que aprender coisas novas, né, nesse momento de isolamento. Super, a gente é subjetivado nessa lógica produtiva, né? A gente não quer perder tempo, a gente não quer perder espaço, né? E aí, isso é uma crítica muito grande que eu tenho à escola, né? A escola fez como se o mundo inteiro está parado refletindo sobre o momento, e aí a escola acha que vai continuar igual, que as crianças têm que produzir o mesmo tanto, que os pré-vestibulandos têm que produzir o mesmo tanto. E não, gente, a gente não produz numa lógica estressora como a gente está no momento de isolamento. Então, isso é uma questão de lidar internamente e também lidar enquanto sociedade, da gente fazer uma nova aposta de que essa lógica da produção, né, de que a pessoa que não descansa, que a pessoa que acorda cedo vai vencer na vida, é uma lógica falida, da qual a gente acreditou, mas que ninguém venceu. Quantos que venceram nessa lógica? Né? E quantos estão até hoje, passando uma vida inteira, buscando esse vencer dessa forma? Então, não, sabe? A gente tem essa produção interna mesmo, né? Essa subjetividade formada nessa ideia de que quem descansa é preguiçoso, né? Que quem não tem ambição. A gente não é seguir uma outra lógica, mas é se questionar, né? O quanto isso é válido para mim, o quanto isso faz sentido para mim, e fazer esse enfrentamento, tanto microestrutural, no sentido de internamente, o que você dá conta ou não, né? Quanto macroestrutural também. Vocês são novos aí, tem muita coisa para enfrentar junto com o mundo aí, eu acho. O que eu acho do macrocultural é que é a questão do sistema, então não é também uma crítica direta ao sistema capitalista, mas para pensar o sistema capitalista em que a gente pensa que vai vencer aquele que é melhor,
e o sentido de vencer está correlacionado à sua profissão, ao seu retorno financeiro, também causa ansiedade. Minha mãe estava comentando de uma aluna, e ela é da agronomia, então não viu a questão emocional, de que estava muito ansiosa porque o diploma dela de curso técnico ia sair com aulas online. E aí ela achou que no futuro isso pudesse prejudicar, porque as pessoas que já se formaram há muito tempo no curso técnico e não passou pelo online, ou as pessoas que vão fazer em presencial, teriam uma validade maior do que o certificado dela, o diploma dela. E eu não achei ela louca de tudo, como minha mãe estava pensando. Porque eu falei, faz sentido, no sistema capitalista, pode ser que o seu título seja mal visto pelas empresas, porque teve um semestre, curso técnico há pouco tempo, né? Teve um semestre só online. Então, realmente é uma preocupação que eu acho que o sistema capitalista impõe, e principalmente no sentido de ter que concluir e realizar as tarefas em determinada fase. Então, você tem que terminar a graduação até determinada idade, você já deve estar empregada em determinada idade. Então, pensando na realidade de vocês, que estão na graduação, eu imagino que possa causar ansiedade a questão do aprendizado à distância, como isso vai refletir na questão... Vocês estão terminando o curso? Mais ou menos, ou não, gente? Não tô. Não, né? Para quem, de repente, está no último ano, de ter a cobrança de tudo bem, eu vou me formar, vou conseguir dentro do prazo, terminar a graduação, mas e a questão do emprego? Como que eu vou conseguir prestar concurso público? Eles não estão abrindo mais para prestar concurso público. Os editais estão parados, eu tenho até inscrição em alguns. Então, acho que isso causa ansiedade, a questão do tempo, tem que cumprir a tarefa, eu tenho que estar empregada, eu tenho que ter uma educação excelente para que eu possa sobreviver no sistema capitalista, conseguir um emprego. Eu imagino que isso. Tirando a pressão estética também, né? Porque a gente está em casa ou está perdendo peso demais. Eu tive uma redução da fome por conta emocional, ansiedade, então perdi um pouco de peso. Tem gente que está ganhando e tem todo um padrão estético de que você tem que estar dentro daquilo que foi considerado bonito. Então, uma série de coisas causam ansiedade. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Tem uma da Maria Luísa no chat, eu acho. Peraí. Agora eu vi. Vou ler, então, para a gente pensar. Vocês mencionaram quão é importante manter o equilíbrio entre a consciência da realidade, tanto externa quanto interna. Ultimamente, a quantidade de absurdos vindo à tona, tanto no mundo político, da saúde e social, estão me trazendo uma experiência de certa dormência, de não saber mais como exatamente reagir a tudo, pois são muitas coisas ao mesmo tempo. Para vocês, como é possível resgatar essa sensibilidade? É muito incômodo viver assistindo todo esse incêndio, porém sem reagir a ele. Quer falar, Ana? Posso falar, eu tô super falando demais, mas eu posso falar. Bruna, você se coloca, senão eu vou tomando. Não, eu acho super pesado isso, assim, né? A gente quase que foi treinado para ver a dor e não se sensibilizar a ela, né? E isso é muito perigoso mesmo, assim. A gente deve se afetar com o outro, né? Eu sou de base esquizoanalista, vocês não vão conhecer, que é Deleuze e Guattari, mas eles têm uma base espinosista, Foucaultiana, não sei se alguém tem contato com Foucault, Nietzsche, Spinoza, e que vai dizer da importância da gente se afetar, da gente, às vezes, pela racionalidade, a gente diminui o processo de se afetar com as coisas, né, e o quão isso é perigoso para as relações humanas, e a gente precisa se afetar, só que a gente também precisa, de alguma forma, permanecer vivo, né, então, por exemplo, essa coisa quando saiu, eu não tenho televisão em casa, então, e também tenho diminuído a questão das notícias porque me faz um pouco mal, mas os meus alunos me trouxeram no dia seguinte já o fato do menino que tinha falecido, né? E eu passei uns 2 dias chorando, assim, eu não conseguia nem falar sobre o assunto, porque aquilo já me vinha um sufocamento, assim, né, de dor, de revolta, nossa, né, por que a gente ainda vive num país tão escravocrata assim? Como que a gente, né, lida
com a vida humana dessa forma, assim, então, quando o movimento negro vai para o embate, né, o quanto que a gente desrespeita, deslegitima, fala, não precisa brigar, poxa, eles tentaram dialogar a vida inteira, sabe, agora chega de diálogo, não está rolando, as pessoas eles ainda estão morrendo, né, então tá na hora da gente partir para um outro cenário, e ninguém legitima essa dor, ninguém olha para isso, e isso nos revolta mesmo, então, essa possibilidade de nos afetar, de nos colocar à disposição do afeto, da relação, é o que nos faz humano, né? Mais do que pensar, o que nos faz humano é nos relacionarmos. Então, é super importante que a gente retome essa humanidade na gente, de se afetar com as situações, de se impressionar, de doer, de chorar, né? Porque são esses afetos e essas possibilidades que diz de uma relação de rede que nos faltaram e que por isso que a nossa população está morrendo, né? Está morrendo de suicídio porque não foi cuidada, não estava em rede, não estava apoiada. E essa falta de rede, de apoio, quantas e quantas vezes a Bruna pode dizer, a gente não chega, a pessoa chega na clínica dizendo, eu me sinto sozinho, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho amigos, né? Mesmo que a pessoa esteja rodeada, porque as pessoas não estão se relacionando, isso faz mal pra caramba, né? As pessoas morrem porque estão sozinhas, porque não se sentem acolhidas em suas dores, e a gente precisa se relacionar, para se relacionar, a gente precisa se afetar pelas situações, né? E à medida que a gente for se afetando, se relacionando, a gente vai cuidando uns dos outros e cuidando da gente, né? Isso é um efeito cascata que vai acontecer no bom sentido, da gente olhar para o outro, perceber o outro, se relacionar, se apoiar, e aí estabelecer uma rede melhor de cuidado, que a gente vai acabar cuidando de si mesmo. Mas eu acho super importante que a gente se afete, né? Essa é a minha proposta da minha escola, da escola que eu faço parte lá, aqui, né, no caso, que a gente realmente se afete e permita que as crianças sejam formadas por uma relação mais humana, mais acolhedora, de uma professora que olha no olho, né, de uma professora que conhece a sua história, que acompanha essa criança, de famílias que estejam juntas, né, que saibam uma da vida das outras mesmo, que estejam dispostas a se relacionar, para que a gente tenha um mundo mais humano e mais solidário, né, de relações mais de relações mais de potência mesmo. Eu super acredito nisso e acho que essa seja uma transformação que eu luto e que eu acredito, para que a gente se afete, se relacione e viva. Eu vou complementar a fala da Ana numa vertente mais da psicologia social. Então, pensando em sensibilidade e usando esse exemplo do racismo, que foi o que aconteceu com o filho da empregada, e também com o caso dos Estados Unidos, do rapaz que morreu pela polícia, falava, eu não posso respirar, I can breathe, e a polícia continuou colocando peso no pescoço. Eu acredito que uma gestão do governo voltada a políticas públicas para diluir os preconceitos ajudaria, seria necessário, e aplicar políticas públicas em instituições gerais, não só escolares. Então, desde a infância, diluir a cultura, pensando no racismo, escravocrata, porque tem pouco mais de 130 anos a abolição da escravidão, é isso, não é? Então é muito recente, é urgente a necessidade de criação de políticas públicas vinda do governo. E outra, não só em instituições como escola e outras, vamos pensar igreja e tantas outras por aí, mas também nos meios de comunicação. Então, quando a gente olha na novela, a personagem que é preta tá sempre com papel de empregada, nunca tá como uma pessoa de sucesso, com um papel importante, a gente passa subconsciente, subliminarmente, é o termo que eu gosto de usar para não confundir com o inconsciente do Freud, a gente tá, mas vou usar a palavra inconsciente, não considerem inconsciente do Freud. Então, de um modo inconsciente, a gente está entendendo que as vidas pretas pouco importam. Então, eu acho que é uma questão de políticas públicas a serem implantadas na comunidade para que possa diluir. Então, não só questões raciais, como questões de gênero, para diminuir o índice de violência contra as mulheres, questão de classe social, para começar a pensar nas leis que vão beneficiar também as pessoas que moram na periferia, e todos os outros problemas. Só para
para esclarecer, assim, que a gente, enquanto psicologia, né, se posiciona, porque o nosso próprio conselho e a luta da psicologia é para que a gente sempre se posicione, né, politicamente dizendo, e que não existe uma neutralidade, né, não existe, e quem usa, a ciência não é neutra, né, e não deve ser, né, porque quando ela se diz que é neutra, ela justamente está tomando o lado de uma opressão, né, então, aí é justamente o perigo. Então, ela não deve ser. Quando a gente diz o lado ao que a gente está, é o mais seguro, né? Mas o discurso da neutralidade é, por si só, um discurso opressor. E quando você opta em não escolher o lado ao qual você está, por exemplo, da vida ou da morte, nesse sentido, né? Você está escolhendo o lado dos mais fortes normalmente, né? Então, é super importante, nem o dicionário é neutro, né? Se vocês pesquisarem no Google uma palavra, que seja uma palavra comunismo, por exemplo, o dicionário vai apresentar normalmente uma perspectiva ideológica da palavra, né? Por isso que a gente tem dicionários de várias vertentes, porque nem o dicionário é neutro, né? Então, é super importante que a gente esteja ciente disso, né? Não seja manobrado nesse sentido, né? De que, por mais que eu discordar é super importante, né? Vale super a pena a gente pensar, refletir, discordar, questionar, mas a posição e olhar para essa posição é também bastante importante, porque não existe neutralidade no mundo em lugar nenhum, nem na ciência, nem no dicionário, imagine na vida humana, né? Então, por isso que a gente na psicologia, né, eu e a Bruna estamos aqui nos posicionando, porque é uma luta que a gente conquistou enquanto psicologia, né, de estar de um lado e é o lado dos direitos humanos, é o lado da vida, sempre. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, né? Eu gostaria de agradecer vocês duas pelo debate. Eu, pessoalmente, para mim foi muito importante, então eu também gostaria de agradecer meu nome e em nome do PET. Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. Agradeço muito vocês duas. E é isso, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada por terem aguentado aí a gente, a psicologia, né? Estamos à disposição para quem precisar de alguma coisa, tá bom? Foi um prazer estar essa tarde com vocês. Então, qualquer coisa, tem um e-mail, vocês entram em contato, a gente tenta passar as referências que são importantes. Gente, se vocês quiserem o contato da Bruna ou da Ana, a gente pode passar também, né? Se vocês estiverem disponibilizando. E caso alguém tenha mais alguma pergunta, alguma consideração. Beleza? Eu vou deixar meu e-mail aqui, só para registrar se alguém precisar. Obrigada, gente.